Olá, gente amiga do Clique! O nosso abraço para vocês que estão conosco mais uma vez. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. Hoje queremos parabenizar, em primeiro lugar, a população, os moradores de Itajaí, já que hoje comemora-se o aniversário de Itajaí. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho. Parabéns, Itajaí, pelos seus 161 anos de emancipação política administrativa. Parabéns, Itajaí. Vamos falar de futebol. Vamos falar hoje de Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série A e vamos também falar de Copa América para você que acompanha o Clique. Vamos então destacando aqui os resultados dos jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, começando pela Série B. Rodada esta que começou na última sexta-feira. Sampaio Corrêa venceu a Ponte Preta por 1-0. O Guarani de Campinas perdeu em casa para o Náutico, 3-1 este resultado. O CRB venceu em casa o Confiança por 3-2. Já o Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, perdeu em casa pro Vasco da Gama. Vasco da Gama venceu aí na Série B do Brasileiro. O Vila Nova de Goiás venceu em casa o CSA 1-0. Já o Cruzeiro e o Goiás no Mineirão ficaram no magro 1-1. O Avaí perdeu na ressacada, o Avaí perdeu para o Brusque. O Bruscão tá com tudo aí no Campeonato Brasileiro, hein, gente? Bruscão 2, Avaí 1 lá dentro da ressacada. Grande resultado pro Brusque. Já o Botafogo venceu por 3-0 o time do Remo. O Coritiba lá em Curitiba empatou com o Londrina em 1-1. Então, confirmando, Coritiba e Londrina ficaram no 1-1. E o último jogo desta rodada, o Vitória empatou com o Operário do Paraná pelo marcador de 0-0. Esses, então, os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Rodada de número 3. Agora vamos para a Série A do Brasileiro, terceira rodada também, jogos que começaram no sábado, rodada que começou no sábado. O Palmeiras empatou com o Corinthians em 1-1, magrinho resultado, Palmeiras 1, Corinthians também 1, esse jogo foi lá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O Santos, mais magro ainda, 0-0, Santos e Juventude, 0-0 esse jogo. O Grêmio perdeu para o Atlético do Paraná, 1-0, aliás, o Grêmio não tem nenhum ponto até agora no campeonato, que coisa, hein, Grêmio? O Flamengo venceu o América Mineiro, Flamengo 2, América Mineiro 0. Agora sim, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo 1-0. O jogo entre a Chapecoense e o Ceará ficou só no 0-0, jogo sem gols. O Fortaleza venceu o Sport por 1-0 e o Bragantino 2, Fluminense também 2. Já o Bahia perdeu em casa para o Internacional lá de Porto Alegre por 1-0. E o jogo que ia fechar a rodada, a princípio marcado para ontem, foi adiado devido à Copa América. O Cuiabá e o Atlético Goianiense, esse jogo foi adiado e ainda não tem data para acontecer. Vou destacar aqui a artilharia. O principal artilheiro aqui da Série A é o Iago Pikachu do Fortaleza com 3 gols. Iago Pikachu, então, do Fortaleza com 3 gols, é o principal artilheiro. Já na Série B nós temos 2 jogadores que estão aí despontando com 3 gols na artilharia. O Edu é do Brusque, olha só, o Edu do Bruscão, o Bruscão vai bem no campeonato, viu? Edu do Brusque tem 3 gols e com 3 gols também o Yuri do CRB são os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou destacar aqui a classificação agora, classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá então, tabela de classificação, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos então aos
aos colocados aqui, né? O Fortaleza lidera com 9 pontos, depois vem Atlético Paranaense com 9, o Flamengo em terceiro com 6 pontos, Atlético Goianiense com 6, o Atlético Mineiro com 6, Bragantino com 5 pontos, na sétima colocação está o Fluminense com 5, em oitavo Bahia com 4, em nono Palmeiras com 4, em décimo colocado está o Corinthians com 4 pontos. Em 11º, Ceará tem 4, 12º, Santos 4, 13º, Internacional também 4, aí com 2 pontos na 14ª colocação o Juventude, em 15º, Cuiabá com 1 ponto, 16º, Sport Recife 1 ponto, 17º, tá o São Paulo com 1 ponto, 18º, Chapecoense, somou 1 ponto nessa rodada, 19º, penúltimo colocado, o Grêmio, nenhum ponto. E em 20º e último na lanterna, o América Mineiro com nenhum ponto conquistado. Esta é a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha próxima participação aqui eu divulgo para vocês a tabela de classificação certinha da Série B do Brasileiro. Tá bom, pessoal? Eu tenho aqui algumas notícias rápidas. As torcidas organizadas do Corinthians estão demonstrando muita insatisfação com o momento atual do time do Corinthians. A partir disto, né, as torcidas pretendem fazer um protesto no clube no próximo sábado. As torcidas organizadas vão se reunir e vão fazer um protesto lá no estádio do Corinthians, na casa do Corinthians, porque não estão nada satisfeitos com a campanha do Timão, principalmente no quesito financeiro, né? As dívidas do Corinthians, o que está acontecendo com o Corinthians, o que está acontecendo com a administração do Corinthians. Então esperamos que seja aí um protesto pacífico, né? Uma outra informação aqui é com 7 jogos de jejum, Lisca pede demissão e não é mais técnico do América Mineiro. O Coelho ainda não venceu no Brasileirão e segue como lanterna no campeonato. Decisão foi em comum acordo com o Clube Mineiro. Então, o América Mineiro não tem mais o Lisca como o seu treinador. Muito bem, gente, vamos falar agora de Copa América, trazendo as informações da Copa América para você, destacando aqui os resultados da primeira rodada. Primeira rodada aconteceu domingo e ontem. Os jogos, então, no domingo o Brasil venceu a Venezuela por 3-0. Brasil 3, Venezuela 0. No domingo ainda, a Colômbia venceu o Equador por 1-0. Jogos de ontem, Argentina e Chile ficaram no 1-1 e o outro jogo fechando aí a primeira rodada da fase de grupos, o Paraguai venceu aí o time da Bolívia por 3-1. Os próximos jogos da Copa América, né? Pelo menos vamos destacar aqui a segunda rodada, fase de grupos. A Colômbia, esse jogo será na quinta-feira, Colômbia e Venezuela, na quinta-feira, esse jogo marcado para as 18 horas. Na quinta-feira ainda, 21 horas, o Brasil vai enfrentar o Peru, jogo marcado para as 9 da noite, quinta-feira. Os outros 2 jogos na sexta-feira, 18 horas, o Chile enfrenta a Bolívia e a Argentina enfrenta o Paraguai às 21 horas. Então são os jogos aí da segunda rodada da fase de grupos da Copa América que está acontecendo no Brasil. Alô, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem acompanhando as nossas participações, as notícias do Clique. Sempre contamos com o compartilhamento das nossas informações. Procure compartilhar, procure curtir, comentar, se você tem algum comentário a fazer. E a gente agradece muito a sua audiência aí, tá certo? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima a próxima sexta-feira. Sexta-feira eu tô aqui de novo com mais informações no nosso Clique. Tchau, tchau, gente!